Boa noite, Alex. Nós vamos fazer hoje uma sessão de restauração energética, simples, por ser uma sessão com um tempo um pouco mais reduzido, né? Vai ser uma sessão realmente direta e dinâmica, e eu quero que você se apresente aqui, fale um pouquinho de você e o que está acontecendo, o que você quer trabalhar nessa sessão. Fique à vontade para falar, esse é o seu momento, tá bom? Tá joia. Então, meu nome é Alexandre, Alex, né? Como todo mundo me conhece, me chama. Eu fiz o Theta Healing junto com você há bastante tempo atrás. Bastante não, né? Tem uns 3 anos já. E tem algo que tem acontecido comigo recentemente e que, mais intensamente, né? Que eu tenho percebido, tem me incomodado, na verdade, é algo que já me acompanha há um certo tempo aí, que é o fato de eu fugir da é, a palavra certa é procrastinar mesmo, mas meu procrastinar a alguma coisa que é um desafio grande para mim. Então, é, é algo que vai exigir um pouco mais de mim. Eu termino deixando, às vezes é uma coisa que não é nem tão complexa se eu parar para fazer, terminar em pouco tempo, mas eu vou empurrando, vou deixando de lado, deixo de fazer, e ali passa uma semana, passa 2 semanas, né? E isso me incomoda muito, porque ultimamente, principalmente, eu tenho, eu sinto a necessidade de superar isso de alguma forma, de fazer algo para combater ou para descobrir, inclusive, que gatilhos são esses que estão, sabe, me impedindo de enfrentar aquilo que eu tenho que enfrentar, sabe? É isso, seria isso. Muito bem, acho que entendi. Inclusive, essa é uma questão assim que talvez tenhamos em comum, porque às vezes tem coisas assim que eu sei que eu tenho que fazer, coisas que eu mesmo defini para me fazer e acabo também procrastinando. Então, vamos entender. Acho que eu vou só explicar para você como que vai ser um pouquinho a dinâmica para a gente poder já fluir a partir daqui, tá? Tá bom. Primeira parte, a gente fazer uma leitura, vamos entender o que está por trás dessa procrastinação. A segunda parte, a gente poder já limpar o seu sistema energético, limpar aquilo que a gente for encontrando para você se conectar de uma forma mais leve. E no final a gente vai verificar para ver como é que você está se conectando com isso que você quer criar, né? E aí o que a gente vai fazer é refazer esses passos até que você realmente esteja conectado com aquilo e a procrastinação não esteja mais presente, nem mesmo na sua imaginação, né? Então, a gente quer eliminar isso do seu Perfeito. sistema e verificar para ver se realmente tem esse efeito. Tá joia. Beleza. Antes de eu acessar o seu campo, deixa eu perguntar, o que que você está, qual que é esse projeto que você tem que você acaba procrastinando? Dá um nome para a gente entender. Então, Não precisa falar tudo sobre isso se você não quiser, mas dê só uma forma da gente se referir a isso que você quer criar. não, tranquilo, ele tá em fase final, finalmente, né? Mas ele está na fase, digamos assim, na reta de chegada aí. É o meu projeto de morar fora do Brasil, morar no Canadá. E eu já venho adiando esse projeto faz bastante tempo, mas é um sonho antigo. E finalmente eu tô assim nos últimos momentos para poder fechar esse ciclo e partir para lá. Mas é incrível como o fato de eu não, sabe, assim, enfrentar. Então eu digo, não, é isso que está faltando, eu vou lá e faço. Aí quando eu consigo fazer aquela etapa, aí dou aquela parada e aí a coisa se estica novamente. Então faz 3 anos, na verdade, que eu estou com esse projeto em pauta. Teve a pandemia, que a pandemia realmente deu uma recuada na época, porque o Canadá fechou as fronteiras, mas foi um ano, basicamente, que estava realmente com as fronteiras fechadas, né? Um ano depois, ele começou abrindo aos poucos e tal, mas são 3 anos desde que eu me mudei para cá já com esse intuito de passar uma temporada só nessa cidade onde eu estou morando hoje, para dar esse passo, né? Já foram 3 anos. Logo depois, até do nosso curso lá. Esse é o. Finalmente, a gente está no momento agora, reta final. Mesmo assim, eu percebi, por exemplo, uma procrastinação minha de uma semana
para poder subir a documentação toda no sistema da agência que está fazendo a parte da imigração, né? A parte da imigração não, a parte do visto, né? Para ir para o Canadá. Então, assim, eu tenho um prazo, em setembro tem que estar lá, na verdade a gente quer ir em julho, são em média dois meses aí para o consulado emitir o visto, 2 a 3 meses, então a gente está muito em cima, né? E eu ainda procrastino, ainda deixei as coisas avançarem mais para frente. Entendi. Bom, agora que eu estou entendendo melhor o que você está querendo fazer, né, o caminho que você quer seguir, eu já até consegui imaginar como se fosse uma força magnética te puxando de volta para o Brasil, né? Mas eu quero entender realmente com maior clareza isso, então eu vou pedir sua permissão para acessar o seu campo, a gente começar essa leitura. Tudo bem? Sim, sim, tudo bem. Com licença. Muito bem, Alex. Eu comecei a acessar aqui o seu campo e já comecei a pegar algumas informações. Eu vou passar para você para ver se faz sentido, mas não é tudo, tá? Tem mais coisa. É só o início, tá? A sua mãe, ela é viva ainda? É, Aparentemente, uma das razões que está te impedindo, um dos bloqueios, né, que não te dá esse livre acesso a ir morar no Canadá, é uma ligação que você tem com a sua mãe. Faz sentido? faz. Como se talvez você não quisesse ou não pudesse deixar ela, né, aqui sem você estar por perto, né? Muito bem, vamos continuar vendo o que mais que tem. Você já morou no exterior por algum Já, tempo? morei. Morei na Austrália quase 3 anos. A impressão, uma outra informação que veio para mim é como se você tivesse dificuldades em resolver problemas comparado com aqui no Brasil, como se você tivesse tipo, um problema para resolver, é muito mais difícil você resolver lá do que se você tivesse aqui no Brasil. Isso faz algum sentido para você? De certa forma, faz. Embora foi um contexto diferente, né? Na minha ida para a Austrália, o meu vídeo travou, pelo que eu estou vendo aí. Mas Se você fechar e abrir de novo, acho que volta, viu? foi um contexto diferente, porque eu fui sozinho, não fui com a família, né? E agora eu estou indo com a minha esposa, minha filha, de 5 anos. Então tem essa questão pesa um pouco a questão da responsabilidade. A gente está indo também para um Uhum. país que é muito frio. Eu tenho a experiência de ter morado fora, ter viajado muito já para o Brasil, mas minha esposa nunca saiu do Brasil, né? A gente vai para um país que é bastante frio, então isso na minha cabeça também pesa, né? O fato de resolver é porque quando você está sozinho, eu penso dessa forma, né? A minha jornada, né, na Austrália, ela foi até uma certa estágio, ela foi sozinha. Depois, a mãe do meu filho chegou, era minha namorada, e a gente passou a morar juntos, viver juntos lá. Mas é o fato de você, aqui no Brasil, você tá mais amparado, né? Você tem uma rede de pessoas, da família, principalmente, o suporte maior. E lá fora, não. Lá fora, e eu acho que é mais por aí, sabe?
Aham. E Uma questão de enfrentar um possível desamparo, né? é, é, é como se lá fora é você com você mesmo. Aqui você tem ainda aquele, eu tenho um apoio, né, ali perto da minha família. Então, eu viajo 250 quilômetros, estou lá. Viajo 200 quilômetros, estou lá. Irmãos e tal. E lá fora, não. Lá fora a gente não tem esse apoio tão perto e tal, né? Talvez isso seja essa questão aí de resolução de questões fora e tal. Eu acho que é mais por aí só. Mas eu acho que isso aí é uma coisa que eu acredito que seja muito comum para qualquer pessoa que vá morar fora do Brasil. Então, faz parte Aham. do universo, é uma coisa natural, eu acho. Tudo bem. Deixa eu ver o que mais, além dessas duas questões aqui, tá atrapalhando. Tá. Além disso, parece que tem algumas energias de emoções presas que podem também estar dificultando, né, criando atrito em relação a seguir essa direção, tá? Então, acho que não há nada que seja importante a gente trazer de informações, porque são coisas que a gente pode facilmente limpar, tá? Certo. Agora, deixa eu perguntar para você, quando você pensa nessa viagem para o Canadá, né, com malicuia, né, levando tudo, levando a família para morar lá, quando você pensa e visualiza tudo isso na sua mente, qual é a sensação que vem para você? Como que você se sente em relação a essa grande mudança? É desafiante para mim. Ao mesmo tempo, como se trata de realizar um sonho antigo, né? Assim, desde que eu voltei da Austrália, eu tinha em minha mente que eu queria voltar. Inicialmente era para lá. E aí, por conta do meu filho, né, esse plano de voltar não era meu, era meu da mãe do meu filho, tá? E era nosso, né? E meu filho nasceu lá, na Austrália. Só que quando voltamos para o Brasil, ela como que havia mudado de ideia, já não estava mais com essa intenção de voltar. E o fato de a gente ter voltado para o Brasil foi unicamente para passar 1 ano e meio aqui, 2 anos no máximo, e dar entrada no visto para ir como residente para lá, para a Austrália, né? Que era a condição na época, você ter 1 ano e meio de experiência profissional na sua área nos últimos 2 anos. Coisa que a gente não podia aplicar de lá, porque eu já não tinha mais, ela também não tinha. E aí ela desistiu. 1 ano depois a gente se separou e eu não voltei mais porque eu não quis me separar do meu filho. Então, essa intenção minha, ela está muito ligada à minha forma de ser, de gostar de conhecer universos diferentes, culturas diferentes e tal. Então, é uma coisa que me empolga muito. Dar a oportunidade à minha filha também de ter acesso a uma cultura diferente, de falar, sabe, mais de um ou dois idiomas, e de oportunizar ela um futuro diferente, um futuro mais, digamos, com mais possibilidades. Isso me motiva bastante aí, sabe? E outra coisa, eu vou para fazer um curso de TI, que é uma coisa que eu gosto muito, embora hoje eu seja empresário e não vou deixar de ter, indo para lá não vou fechar minha empresa, vai continuar caminhando aqui, tá? Fiz uma reestruturação diferente na minha ausência, porque a pessoa que vai estar à frente, ela vai estar praticamente como uma sócia minha aqui no Brasil. E mas o fato de voltar a estudar TI, e poder assim, destrinchar esse mundo novo, essa nova é uma coisa que me empolga, é uma coisa que me motiva. Isso, porque pode Legal. ter certeza, as coisas que você falou aí são barreiras, tá? Existem mais, né? Não só da minha família. A minha mãe disse para mim claramente no ano passado, assim, conversando, você está disposto mesmo aí? Eu disse sim. Ela falou assim: seu pai não vai aguentar se você for, ele vai morrer. Ela falou isso para mim, sabe? Então, assim, meu pai também, meu pai, quando eu confirmei para ele que ia, ele começou a chorar. Eles são idosos, né? Minha mãe tem 85 anos, meu pai tem 86.
E é claro, assim, eu não iria se eles não tivessem um apoio grande dos meus irmãos. Meus filhos únicos, jamais eu faria isso. Mas eles têm, minha irmã mora no mesmo prédio que a minha mãe, que dá um apoio muito grande para eles. Eu tenho os meus outros dois irmãos. Então, Entendi. assim, é isso. Tem muita resistência da parte da minha esposa, da família dela também, embora eles entendam, eles reconhecem racionalmente que é bom para ela, é uma oportunidade para ela, uma oportunidade para sua família, mas o lado emocional ele é irracional, né? Na verdade, ele não trabalha com a razão. Então, a emoção é contrária, naturalmente. Entendi. Então, é um misto de animação, né, de desafio, de nessa insegurança de como que vai ser, né? Tudo Isso. bem. Então, Alex, para a gente começar já limpar, modificar o seu campo, eu vou pedir sua permissão para que a gente possa finalizar com honra toda essa ligação que você fez com a sua mãe de estar perto, de ter que ficar fisicamente perto dela, né? Finalizar isso com honra e substituir pela consciência de que você pode cuidar dela mesmo à distância, mesmo que de forma um pouco mais limitada, você tem a capacidade de cuidar dela, sim, tá? E de que esses cuidados também podem chegar para ela de infinitas formas diferentes, seja através dos seus irmãos, sejam através de cuidadores, de amigos, enfim, de que o universo poderá prover o carinho e a atenção que eles merecem, mesmo que você não esteja ali para presencialmente oferecer isso, né? Então, já mudar isso, mudar a questão dos desafios, dos perrengues, né? Liberar todas as emoções, todas essas energias que você vivenciou durante a Austrália, né? Durante sua estadia lá, que pode ter trazido essa noção de que é desafiador viver fora do seu país nativo, né? É um lance assim realmente mais desafiador e que agora você tem essa responsabilidade de estar cuidando da sua família além de você mesmo e de que tudo bem, de que você vai conseguir lidar com isso, de que os perrengues eles sempre vão existir aqui ou lá e que não necessariamente vai ser mais difícil lidar com eles lá, que na verdade pode até ser mais fácil, né? As coisas podem ficar cada vez mais fáceis à medida que você vai aprendendo a lidar com os desafios e, né, ganhando experiência com a vida e também limpar toda e qualquer emoção, bloqueio que esteja atrapalhando você de seguir esse caminho e fazer as coisas para conseguir ir morar no Canadá, né? Trazer para você substituir isso pela sensação de que você já está se direcionando para lá e já está, né, se cadastrando no sentido de se perceber um morador do Canadá, tá? E de que você realmente sente que você merece isso, de que faz parte já da sua vida. Tudo bem? Com licença. Tá. Parece, Alex, você tá tudo bem, né? Tá tudo bem com você. Eu já fez o processo e já voltei a perguntar aqui no seu campo se tinha mais algum outro bloqueio. E aparece que tem um comprometimento que você tem com a sua filha, que parece estar também atrapalhando você de seguir para lá, tá? Eu vou trazer mais clareza sobre o que que é isso. É como se você tivesse prometido algo a ela, tá? Provavelmente aconteceu ano passado,
provavelmente no março do ano passado, tá? A sua filha está com quantos anos mesmo? Quase 6. 5 faz 6 agora em junho. Tá. Então ela devia ter quase 5 anos, né? Ano Isso, passado. tinha 4. Parece que é como se você tivesse se comprometido a algo com ela, ou prometido algo a ela. Vem alguma coisa assim na cabeça quando eu falo disso? E, se eu fiz alguma promessa nesse sentido para frente, estaria relacionado a estar lá, sabe? Estaria relacionado ao Canadá. Porque desde que a gente veio para essa cidade onde eu moro hoje, que eu tenho a intenção de ir para lá. E todas as vezes que eu falo com ela, aliás, desde o ano passado que a gente vem falando mais sobre isso, e ela fala da questão das amigas, das amizades dela, principalmente de uma amiga dela especial que é mais próxima. E eu lembro, a única coisa de promessas assim nesse sentido foi de que eu coloquei talvez de que a coleguinha dela iria para lá nas férias, que era o que eu poderia dizer, né? Ela falou: papai, mas eu não queria deixar a minha escola. Eu gosto dessa escola e e eu não queria ficar longe da minha amiga. E eu prometi alguma coisa nesse sentido. Não promessa, não foi com tom de Entendi. promessa, mas de que ela, a amiga dela poderia ir. Que eu me lembro é assim, nada que tenha sido, pelo que, na maneira como você falou, que tivesse alguma coisa ligada a não ir, né? Ou ligada a aqui, sabe? Porque Não, faz completo sentido isso que você falou, na verdade. eu Eu, sou muito eu sincero pego com as ela, sabe? informações, eu pesco essas informações e jogo para você para ver o que surge aí, né? E surgiu Uhum. essa situação desconfortável, né? No qual você teve que, Isso, tipo, explicar para ela, né? Sobre, tipo, estar longe dos amigos. Isso é uma coisa que, poxa, uma criança de isso. 5 anos, né? Não tinha nem É, 5. Poxa vida, né? Enfim, o que a gente pode fazer é limpar esse comprometimento que você fez com ela de ou levar alguma amiga dela para passar as férias lá, fazer isso acontecer de alguma forma, ou, sabe, ter que ser responsável por ela manter as amizades dela e, sabe, trazer para você essa consciência que você não é responsável por isso, de que você é responsável pela criação dela, por estar educando ela, de transformar ela, né, numa adulta consciente e responsável também, enfim, trazer todas en- essas qualidades da sua en- vida e de entendi que agora, entendi agora, Felipe, o que está por trás, né? Quando você trouxe, você está fala aí, falando então. agora, mas caiu a ficha no sentido de que não da promessa em si que eu tenha feito, mas do nível de responsabilidade que eu sinto e de saber que estou tirando ela do convívio, né? Da convívio das amizades dela para levar para um outro contexto, né? Então, Uhum. nesse ponto aí, sim, faz sentido. Existe Você alguma acha que coisa você, em algum nível, consciente. se culpa por isso? É, conscientemente não, Felipe. Conscientemente não, mas como eu amo demais a minha filha, assim, sabe, a relação com ela é uma relação mais muito próxima mesmo, da gente. É algo assim que eu nem sei explicar, porque é o meu segundo filho, né? Então, tive meu filho, que hoje está com 23 anos já. Mas a minha relação com ela é muito próxima. E acredito que em nível inconsciente, sim, né? Tudo bem. Porque ela aquela questão, né, de não querer que o filho sofra por qualquer Uhum. questão, né? Talvez. Então, além de liberar esse parâmetro que mantém você querendo, né, honrar as amizades dela, honrar o que ela tinha já aqui no Brasil, né, a gente pode substituir por essa nova consciência de que você é responsável por muitas coisas, porém não por isso, né? E limpar toda e qualquer emoção presa que você tem em relação a isso, né? A essa mudança também o que vai causar na vida dela e limpar toda a culpa que você possa estar sentindo fazendo parte deste movimento. E substituir por amor incondicional, tudo bem? Tudo bem. Com licença.
Muito bem, Alex, como é que você está se sentindo? Bem, leve. Legal, que bom. Dá uma sensação de leveza dentro de mim, com a sensação que eu tive. Então, agora eu quero ver como é que você está se conectando com essa grande mudança que está à sua frente, tá? Quando você pensa no Canadá, nessa mudança, né? Tudo isso que já está encaminhado, já vai acontecer. Quando você realmente se conecta com isso, qual é a sensação que vem para você? Tenta resumir, assim, todos os sentimentos que vêm quando você se conecta com essa ideia. Leveza, de novidade, de esperança, ah, de estar fazendo aquilo que é certo. Muito bem. Assim, embora seja um sonho meu, mas eu sei que tem uma parcela grande aí em relação a aquele ponto que eu falei para você de proporcionar à minha filha e à minha esposa essa essa oportunidade, sabe? Então, que eu sei que vai ser bom. Eu tanto para uma como para outra, sabe? Eu tenho um pouco às vezes de insegurança em relação à minha esposa, de como ela vai reagir, de como ela vai passar por isso, né? Até pela ela não tenha assim o jeito que eu tenho mais tranquilo de lidar com as coisas, no sentido de superação de forma mais fácil, né? De ser mais, como é que eu diria assim, talvez uma fortaleza maior, né? Essa semana passada ela chegou para mim e falou assim: "Você é o meu porto seguro". Então, para mim foi muito pesado isso, assim, pesado não, foi bom, né? Eu nunca imaginava que alguém chegasse para mim para dizer: "Você é meu porto seguro", né? Uma sensação de responsabilidade ao mesmo tempo, mas de compromisso, né? De ser o porto seguro de alguém, mas é justamente por isso que eu sei que eu não sou ilimitado, né? Eu tenho as minhas limitações também. Posso ser forte, sou de fato, né? Mas tudo tem ali o seu limite. Eu vejo dessa forma. Então assim, até onde Uhum. eu posso segurar, né? Ao lado dela na hora que ela tiver precisando de força, na hora que ela estiver precisando, sabe? Então, isso é um receio que eu tenho. Tudo bem. Em relação à minha filha, eu não tenho receio da adaptação dela. Eu já comecei a trabalhar no idioma com ela, ela já fala francês, já fala, está começando a falar, na verdade, mas já entende quase tudo que eu falo com ela de francês, ela já entende e já está começando a pronunciar as primeiras frases mesmo, né? Então, e ela mesmo que eu não falasse nada com ela, mesmo que ela fosse zero no francês, em 3 meses ela estaria já adaptada ao idioma lá na escola. O meu talvez a minha um pouco da minha insegurança esteja relacionada à minha esposa, mais do que Uhum. a mim mesmo, né? Da minha capacidade. Porque não é a primeira vez que eu estou saindo do país, embora eu tenha ido com a família, mas eu morei com família também na Austrália. Eu sei o que é a responsabilidade de ter uma família não estando no seu próprio país, né? E é um projeto diferente de toda forma, né? Lá eu era estudante, somente estudante, tinha a possibilidade de dar entrada no visto. E esse projeto é um projeto de continuidade, né, de 5 anos, que é o período máximo que a gente vai ter direito de passar lá, para que dentro desse período de 5 anos a gente consiga o visto de residência. É um projeto bem estruturado e que, Entendi. sabe, assim, então, mas mesmo assim, ainda eu tenho essa passa na minha cabeça, sabe? Sim, agora, conforme você foi falando, eu já fui verificando algumas coisas, tá? Essa questão da sua mulher ter colocado você como porto seguro dela, a primeira palavra que você falou, pesado. Não, foi bom, Foi, né? foi a primeira Mas, palavra que eu falei. mas provavelmente, tá? Deve ter sido pesado por conta da forma como você se enxerga no sentido de ser uma pessoa no qual as pessoas podem contar. Porque
olhei para essa questão dentro do seu campo e parece que parte, tipo, quase metade sua é uma pessoa ponta firme que você sabe que as pessoas podem contar com você. Mas tem uma parte sua que parece que precisa de cura, que parece que é uma parte sua que tem essa dor de ter deixado pessoas na mão. Faz sentido isso? Faz. Então, o que a gente pode fazer para melhorar essa questão é limpar todas essas dores do passado, essas energias que carregam essa informação, essa mensagem de que você não dá conta, de que você não, deixa as pessoas na mão, de que você não consegue honrar o seu compromisso com elas, ou coisa do tipo. E aí, né, a gente liberando isso fica mais fácil para você sentir realmente que você é alguém digno, né, de ser um porto seguro da sua esposa, certo? Eu vou ver o que a gente tem que identificar aqui para liberar, tá? Na verdade, vou identificar para ver o que a gente tem que liberar aqui, tá bom? Peraí. Tá. Alex, eu acredito que a gente consiga fazer a limpeza dessa parte sua que sente ainda insegurança, né, em dar em servir como apoio, servir como porto seguro para as pessoas, sem ter que trazer tantos detalhes, tá? Mas tem algumas coisas que eu vou falar para você que estão, né, tão vindo assim, para ver se já vai encaixando dentro de você essas novas ideias e mudanças. Primeiro que tem coisas que aparentemente vêm de vidas passadas, né? Situações que você teve pessoas que confiaram em você e parece que não foi nem por maldade, mas você não pôde, não conseguiu honrar elas e se sentiu devastado, sabe? Uma coisa que acho que vem lá de trás. Agora, desta vida, parece também que você já recriou esse mesmo sentimento com amigos, né? Não sei exatamente como foi a situação, mas talvez por uma questão até de moral, você deixou de honrar a vontade de um amigo ou a expectativa de um amigo, né? Parece então que você também já começou a entrelaçar essa questão da honra em relação às promessas que você faz com a honra para com você mesmo. Você cruzou essas coisas para você meio que entender qual que é mais importante, né? Eu honrar as minhas escolhas, ou honrar os outros, né? E aí vem também essa questão da sua mãe. Eu sinto assim a energia da mãe, como se você fosse desapontar ela, né? Como se você estivesse, na verdade, desapontando ela de alguma forma. Então, com base nisso tudo que eu te falei, tá? Deixa essas energias, essas informações simplesmente encontrarem dentro aí do seu campo o que elas estão referenciando, tá? De bloqueios, ou seja, sente essas energias todas, sente essas informações. E aí eu vou agora pedir a permissão para a gente poder já limpar, lavar tudo isso, tá? Reprogramar todas essas energias, crenças, parâmetros, e trazer para você essa noção de que tudo que você fez já foi feito, tudo que você deixou de fazer já deixou de ser feito, né? Já não aconteceu. E o que importa é o sentimento que você tem, ou seja, que você pode observar como você se sentiu quando você atendeu as expectativas, as promessas, quando você deixou de atender, e entender, a partir dessas emoções, desses sentimentos, entender como agir, né? Então, assim, trazendo para você não as crenças como sua bússola, mas o seu coração como seu agir. E aí a gente vê se vai tudo embora ou se vai restar mais alguma coisa, porque talvez tenha alguma coisa ali que a gente precisa entender melhor, mas vamos já limpar? Bom,
Com licença. Muito bem. Como é que você está? Bem, tô bem. Tem alguma coisa que restou aqui, como se fosse um peso aqui na região do coração, tá? Eu estou sentindo, talvez você esteja sentindo também. Mas é uma questão aqui que está chamando a atenção. Deixa eu ver o que é isso. Tá. Parece que tem algo, na verdade, esse peso que eu estava sentindo no coração era como se fosse como se fosse não. A informação que veio é que é um contrato, tá? Que você tem ativo, mas não é um contrato com ninguém específico. Eu acredito que seja um contrato em relação a você estar morando na cidade em que você está agora, como se você tipo assinou um contrato da casa, que não sei se você alugou, né, a casa ou tá de aluguel, né? É Sim. aluguel, isso. Tem esse contrato e esse peso é como se talvez vê se faz sentido. Eu vou criar uma historinha aqui com base no que eu senti, tá? Mas é como se você tivesse agora indo para o final deste contrato, porque você não vai mais renová-lo, não vai mais morar aí, vai morar em outro lugar, em outro país, mas talvez fosse uma sensação de como se você estivesse deixando o dono, né, da casa na mão. Faz algum sentido isso? Quando você me perguntou se eu estava bem depois das coisas que você falou e subiu para processar, eu estava bem, mas eu estava sentindo esse peso que você falou. Diferentemente Uhum. de um pouco antes, né, quando você tinha feito a limpeza e eu estava sentindo uma leveza grande. Dessa vez eu não estava, e mais ou menos aqui nessa área do coração mesmo. É, eu não sei, veja, da minha parte, é uma coisa que eu nem pensava, nem passava pela minha cabeça, porque a gente fez um contrato de 1 ano, esse contrato é renovado automaticamente, então renovou automaticamente. Nesses 3 anos que a gente está aqui, ele não subiu em nenhum momento, assim, então eu tenho esse sentimento assim de gratidão, né, pelo dono do apartamento não ter subido em nenhum momento o contrato, todo mundo subiria, ele não subiu, a gente aqui do lado, o apartamento do lado, o rapaz subiu mais de 30%, o vizinho da frente também subiu o aluguel dele, o da gente não subiu absolutamente nada, é o mesmo valor, desde que a gente chegou aqui. Mas assim, é, eu vejo como, na verdade, a gente saindo, ele vai poder alugar até um valor mais alto, sabe? Porque vale. E como ele não subiu nos últimos 3 anos, então ele vai poder até alugar. Mas foi importante colocar isso, porque pode ser que isso seja em nível inconsciente, ah, e da parte dele mesmo, né? De forma inconsciente mesmo, sem saber que a gente vai embora, né? E haja essa energia aí que está segurando. E outra coisa também, né? Para a gente anunciar com bastante antecedência, né? Se puder anunciar aí com 2 meses antes, que eu não estava nem pensando nisso, Felipe, porque o visto ainda não saiu, né? Então eu estava esperando que o visto saísse para a gente começar a tomar algumas providências, mas essa é uma que a gente pode antecipar um pouco, né? E falar até para honrá-lo pelo tempo que a gente está aqui, que ele sem ele ter aumentado nada. Seria só nesse sentido aí que eu saiba.
Interessante. Agora que você falou disso tudo, você já até reprogramando, não precisa nem fazer nenhum comando aqui, viu? É, aquele peso do coração foi embora? Não totalmente, não. Tá. Então, agora eu vou pedir sua permissão para a gente poder soltar isso, toda e qualquer emoção que esteja relacionada a isso, todo ou qualquer outro parâmetro que esteja relacionado direto ou indiretamente com isso, para que tudo isso seja resolvido da melhor e da mais elevada forma a partir dessa inteligência que o Criador simplesmente é, e trazer, né, substituir isso por amor incondicional e clareza em relação aos próximos passos para que você possa honrar exatamente, né, a pessoa que te acolheu aí no espaço dele e enfim, da melhor e da mais elevada forma. Tudo bem? Com licença. Muito bem. Vou pedir agora perguntar como é que você está. Tá tudo bem aí? Beleza. Vamos verificar novamente como é que está essa conexão com a viagem, com a mudança, né? Feche os olhos por um momento. Imagina tudo isso acontecendo, né? Pedindo, avisando com 2 meses de antecedência o final do contrato, os vistos saindo, né? Comprando as passagens. Imagina tudo isso, levando as malas, indo para sua casa nova, vivendo, né? Nova realidade a partir de uma outra temperatura, ambiente e todas as diferenças que você possa imaginar. Quando você se conecta nisso tudo, vem alguma sensação pesada ainda, alguma coisa mais tensa, contraída, ou tá leve? Como é que se sente isso? Tá leve, tá leve a sensação de leveza. Muito bem. Tem certeza que não veio nada assim, nem mesmo que pequenininho? Hum. É, quando você falou, eu já imaginei, né? Entregando apartamento, imaginei a gente com as malas já. A gente vai vender tudo, né? Que a gente tem praticamente quase tudo, que não dá para levar. Mas vai levar praticamente roupa, os laptops e coisas assim mais de uso pessoal, né? Mas não, Legal. não, mais nada. Que bom. Que bom que você está se conectando isso de forma leve, né? Agora, antes da gente finalizar este processo, né? A questão que você trouxe primeiro foi da procrastinação. Então, quero que você pense na procrastinação como algo que você estava fazendo em relação a ir para o Canadá. Veja se essa procrastinação ainda está presente, se ela ainda está ali, sentadinha no seu ombro, ou se é como se fosse uma ideia distante. Eu não sei dizer, sinceramente. Tá tipo neutro, então. Eu não dá para sentir, né? Por exemplo, um termômetro seria, tenho os documentos que eu preciso subir no site da agência, né? Que eles me pediram. Antes da gente se conectar aqui, eu estava começando a subir alguns já e escanear outros para mandar para eles. Então, assim, eu estava indo de encontro a ela, na verdade, né? Tem uma certa pressa de fazer isso, porque amanhã seria o dia limite aí para estar com toda a documentação lá em cima do site já, para que eles deem entrada no consulado. Mas eu estou, assim, estou me sentindo tranquilo em relação a isso, né? Não estou com vontade de deixar para amanhã, nem não, assim que terminar, eu já começar a subir o restante e tal, e tentar subir o máximo possível hoje e o restante amanhã de manhã, para estar tudo isso pronto no dia de amanhã, dia 16, né? 16 de março. É, não tô, não tô, assim, tá tranquilo nesse aspecto. Eu acredito que não, né?
eu só poderia saber se no momento que, né, que a gente desconectasse aqui, a poeira baixasse, eu sentisse alguma coisa, mas o sentimento que eu tenho agora é de colocar esse negócio para frente, sabe? De ir para frente. Ah, aquele sentimento anterior que estava me atrapalhando, passei uma semana esperando para começar a fazer isso, que eu comecei a fazer isso ontem, né? Ah, eu estou enfrentando, sabe? Tô enfrentando tranquilo. Perfeito, então. Que bom que a ideia é essa, você se sentir leve, você sentir que você tem o poder em mãos para fazer a coisa acontecer, né? E agora o que eu vou falar para você é, realmente a gente tenta verificar o máximo que dá aqui durante a sessão, mas você só vai conseguir ver de fato como é que tá as mudanças, né? Como que você vai se conectar com isso vivendo. Então, Isso. nos próximos 3 dias, tá? Você vai estar recebendo suporte energético. Então, assim, o que que isso significa? Significa que se voltar algum peso de procrastinação, ai, a culpa de deixar os meus pais, qualquer coisa que a gente que está conectado, né, com essa questão, você pode me mandar mensagem, fala qual que é o sintoma que você está sentindo, pode ser uma coisa emocional, pode ser um peso mental, pode ser uma dor física às vezes também. Fala o que está sentindo, tá? E aí a gente vai fazer os ajustes necessários para que você possa realmente terminar esse processo de transformar a sua energia e sintonizar nessa grande mudança que você está escolhendo viver na sua vida. Sim, Beleza? tranquilo. Você está satisfeito por agora, então? Podemos finalizar? Podemos sim. Então, Perfeito. agradeço de coração, viu, Alex? Obrigado.